Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, vamos corrigir as 10 questões de matemática que caíram para a GCM de Barueri, um concurso muito polêmico. E ao longo dessa aula eu vou falar um pouco de várias coisas que aconteceram nesse edital, nessa prova com muitos erros de digitação, enfim. Vou mostrar como foi, infelizmente, a banca IJEX. Se você quer saber como foram essas 10 questões de matemática, já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula. Por quê? No nosso canal, sempre eu trago revisões para as provas que vão acontecer e, claro, sempre que acontece uma prova, eu trago a correção aqui no canal. Então é importante você estar inscrito para você ficar por dentro de tudo que as bancas estão cobrando, como elas estão cobrando e, claro, eu sempre vou passar os bizu para que você consiga resolver as questões e arrebentar, principalmente em matemática. Combinado? Então, esteja inscrito, ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo que está estudando. Sem mais delongas, eu fiz essa prova, estou com ela aqui na minha mão. Prova GCM de Barueri. Então, infelizmente, fiquei bem decepcionado com essa prova, porque a banca ela quis mudar um pouco os conceitos dela, né? E teve muitos erros, mas muitos mesmo, né? Erro de digitação, erro nas questões mal elaboradas, enfim. Questões de matemática, algumas cabem recurso, por isso que eu estou gravando na data de hoje, para que você fique sabendo, hoje é meu aniversário e eu estou aqui gravando aula para os senhores, porque tem até a data de amanhã para que vocês consigam aí entrar com recurso. Pode entrar com recurso que eu tenho certeza que vocês vão ganhar esse recurso aí e vai subir bastante a nota, tá? Então, nos grupos eu percebi que tem muita gente querendo que anule essa prova e eu, de verdade, eu também prefiro que anule, porque foi vergonhosa essa prova com vários erros, vários. Né? Não vou nem falar de erros em escolas que o pessoal comentou, enfim, mas na prova em si teve muita coisa ruim, né? E isso para um concurso público é muito ruim, tá? Ainda mais uma cidade tão grande, tão boa como Barueri, fica feio para a cidade isso aí. Tomara que seja realmente aplicada uma nova prova. Mas, sem mais delongas, vamos começar com a nossa primeira questão. A produção vai colocar a questão número 11 aí, que já é a primeira que cabe recurso, tá? E ela falava o seguinte, ó. Um terreno retangular possui área igual a 126 metros quadrados e o perímetro de 50 metros, sendo A e B as dimensões do terreno, com A maior ou igual a 0. As medidas do comprimento e da largura, respectivamente, será. E aí, senhores, olha só. Eu vou colocar aqui as medidas que ele me deu aí nas alternativas, né? Na A, ele falou que era 50 metros e 25, né? Na B, ele falou que era 25 e 11. Na C, ele falou que era 8 e 7. E na D, ele falou que era 6 e 4. E aí, senhores, eu falo para vocês, essa questão, por exemplo, é uma questão que eu errei, mas não porque eu esteja errado, né, mas porque ela não tem nexo, não tem pé nem cabeça essa questão aí. Por quê? Olhando as alternativas, claro. Porque ele fala que tem 126 metros quadrados. E aí, para a gente trabalhar essa área de área, eu preciso ter uma medida aqui que vezes a minha altura me deu 126 metros quadrados. E aí, qualquer que eu pegue as alternativas, se eu pegar 50 vezes isso, não dá isso. Se eu pegar 25 vezes o 11, não dá isso. Se eu pegar 8 vezes o 7, não dá isso. Se eu pegar 6 vezes o 4, não dá isso. Então, já de cara, eu falei, essa questão aqui já cabe recurso. Mas eu vou ver, de repente eu não entendi direito, caiu em alguma pegadinha aqui, eu trabalhei bastante em cima dessa questão durante a prova. Eu falei, mano, não bate. Aí eu fui para a ideia de perímetro. Ele falou que o perímetro era de 50 metros, correto? Se eu pegar essa medida, mais essa, mais essa, mais essa, tem que dar 50. Mas concorda que se um lado mede 50, vamos imaginar que seja aqui embaixo, 50 mais 50 já dá 100. Então, ou seja, já furaria a primeira questão, né? E eu ainda tinha que somar mais 25, mais 25. Então, a alternativa já estava fora. Se eu pegar B, 25 mais 25 já dá 50. Mais 11 com 11, então já passaria de 50. Na C, 8 mais 8, 16. Mais 7 daria 30. Então também estaria fora. E a última, né? 6 mais 6, 12. Mais 4 com 4, que dá 8, daria 20. Então, qualquer que fosse a alternativa, não bate nem a questão de área e nem a questão de perímetro. Falei, ou eu regredi muito nos meus ensinamentos, ou não estou entendendo essa questão. Enfim, chutei em qualquer alternativa, e claro, quando você chuta, você erra mesmo. Eu acho que eu chutei na A, e eu errei, eu acho que ele deu outra alternativa aí, mas enfim.
Eu não vou nem olhar qual é a alternativa correta, porque essa questão aqui, ó, de cara, ela já não tem a alternativa correta. Mas eu vou falar para vocês aí qual foi a que a banca colocou, né? Ela colocou a alternativa C como no gabarito dela como é a correta, mas não tem cabimento, né? Porque 8 vezes 7 dá 56, não chega naquele 126 ali nunca, né? Eu não sei o que a banca pensou nessa questão, mas ela cabe recurso, tudo bem? Se você tiver dificuldade de montar esse recurso, é só me chamar no WhatsApp, no Instagram, que eu consigo te ajudar aí a montar esse recurso, porque isso aqui é a questão ganha, beleza? Sem mais delongas, bora para nossa próxima questão. Bora lá. Bora lá, senhores. Questão número 12. Falava o seguinte, ó. Aqui, raciocínio lógico, né? Ela cobrou aí, acho que 3 questões, né, de raciocínio lógico. Mas vamos lá. São consideradas proposições apenas os itens. Aí, para a questão de proposição, você tem que saber quando que vai ser uma proposição. Primeira coisa que você tem que pôr em mente, senhores, para ser uma proposição, você precisa ter um verbo, né? Você precisa ter uma frase ali que tenha sentido, né? Não posso falar, choveu. Não tem sentido, né? Choveu o quê? Quando? Onde? Né? Então não teria tanto sentido. Mas aí vamos ler as alternativas. Ó, as alternativas não, né? As proposições. Olha só. Na primeira. No Brasil, o dia 25 de dezembro se comemora o Natal. Beleza. Tá certinho, tem verbo aí, então ela tá correta. Você vai perceber aqui, ó. Tá olha só, tá pingando. Tá 38 graus aqui, né? Então tá calor pra caramba. Então a primeira tá correta. A segunda. Paola vai ao cinema, né? Então tem um verbo aí. Uma mensagem tranquila, né? Faz sentido, a Paula vai ao cinema, tá certinho, então ela também é proposição. Então a 1 e a 2 são proposições, tá? A 3, qual foi a média de casos de Covid-19 no Brasil? Calma aí. Pergunta e exclamação nunca serão proposições. Então, como tem aqui uma pergunta, tem uma interrogação, não vai ser proposição. Então a 3 está fora. A 4, preste atenção no trânsito. Então aqui tem mais ou menos uma ordem, né? Tá exclamando. Então, como tem a exclamação, também não será uma proposição, então a alternativa que tiver 1 e o 2 está correta, que está na nossa alternativa B, de bravo, beleza? Então a questão mais de conceitos de raciocínio lógico nem foi tão difícil, claro, aquele cara que sabe que perguntas e exclamações eu não posso ter, não serão nunca uma proposição, beleza? Então não foi tão difícil não de resolver, a alternativa B é correta. Bora para a questão 13, eu nem coloquei na lousa, então vamos dar consequência aí, ó. Questão 13 falava o seguinte, essa aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Ó. 4 pessoas são suspeitas de cometer um erro ao acionar um sistema de segurança. Durante a investigação fizeram as seguintes declarações. Jorge falou o seguinte, ó, Camila é a culpada. A Patrícia falou o seguinte, não vou nem ler as histórias, eu vou logo na pergunta, tá? Ó. Dos investigados, somente um deles mente. Assim, o culpado é quem? Tá? Então, temos aí 1, 2, 3, 4 pessoas falando e somente um deles está mentindo. E ele pergunta quem é o culpado. Então vamos analisar um por um, tá? O Jorge falou que a Camila é culpada. Vou garantir que isso aqui é uma verdade, tá? A B, a Patrícia. B não, né? A Patrícia fala o seguinte, eu não sou a culpada. Então vamos considerar que isso também seja verdade? Beleza, então a Patrícia também não é a culpada. A outra, Camila, Paulo é o culpado. Então a Camila está afirmando que o Paulo é o culpado. Beleza. E o último fala que o Paulo está dizendo o seguinte, ó, Camila está mentindo. Então, pensa aqui comigo, se a Camila está mentindo, então eu volto na Camila e a Camila falou que o Paulo é o culpado. Então isso me garante que o Paulo não é o culpado, beleza? Porque ela está mentindo. Tranquilo. E aí, como a dela é a única mentira, então o que está escrito lá em cima no primeiro, Lu Jorge, que o Jorge fala Camila é a culpada, pronto, matei a charada. Então, realmente, a Camila é a culpada. Espero que você tenha entendido aí. É uma questão um pouquinho mais complexa, mas você teria que analisar um a um e considerar que todas são verdades e uma delas vai contradizer a outra, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Como o Paulo falou que a Camila está mentindo, eu volto na Camila, a Camila fala que o Paulo é o culpado, eu vou negar isso, vou falar, não, já que ela está mentindo, então o Paulo não é o culpado. E aí eu consigo achar que a primeira informação do Jorge é a verdadeira, onde a Camila é a culpada. Então a alternativa que tem a Camila é a alternativa C de Camila aí, tudo bem, senhores? Então eu acho que de raciocínio lógico essa aqui acabou sendo uma das mais difíceis aí, beleza? Bora para nossa próxima questão. Põe aí, produção. Na venda de um equipamento, um empresário obteve um lucro de R$200. Esse valor corresponde a 50% do preço de venda. Qual o valor que foi vendido o equipamento? Então, olha só. Essa questão, eu falei, tá fácil demais para ser verdade, né? Se ele está falando que R$200 foi o lucro, então, obviamente, só pode ser o 400, né? Ele vendeu por 400 e aí ele teve R$200 de lucro, que é 50%. Mas eu falei, poxa, mas está fácil demais, né? Por quê?
Se eu pensar, deixa aí, produção, as alternativas. Se eu pensar nos R$100, e aí eu pensar que 50% a mais de R$100 vai ser mais 100, ou seja, vai ser 200, será que o 100 é o correto? Aí depois eu pensei, poxa, mas e se ele comprou por 100 e ele vendeu por 300? Ele também teve R$200 de lucro, né? Então tem todas essas alternativas. Aí eu falei, poxa, tá difícil demais, né? Tem muita pegadinha, eu não vou dar mole pra banca e jogar por besteira uma questão dessa forma. Então eu pensei o seguinte, se ele falou que os 200 corresponde a 50, então eu fiz a regra de 3, ó. R$200 corresponde a 50% do meu lucro, e quanto que seria 100% do dinheiro que eu vendi esse produto? Aí eu montei essa regra de 3, e aí eu consigo comprovar qual que é a alternativa correta. Tá? 50 vezes o x vai ser 50x, 200 vezes aquilo é o 200 acrescido dos dois zeros do 100. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então vai ficar esse número com 4 zeros dividido para 50, e aí eu corto 0 com 0. E aí agora na hora de fazer a divisão, ó, eu tenho 2.000 dividido para 5. Junta aqui, ó, 4 vezes. 4 vezes o 5 dá 20. E aqui vai zerar. Eu vou descer esse 0, vem para cá. Eu vou descer esse 0, vem para cá. E aí realmente bateu nos R$400, que é a alternativa correta. Mas aí eu falei, não, vou tirar a prova real, né? Tá muito óbvio ser o 400 e outra, tá logo na alternativa A. E eu sempre falo para os senhores, desconfiar da alternativa A, né? Não que ela não vai ser a correta, mas ela é bem traiçoeira, né? E aí eu tirei todas as provas reais e falei, não, realmente vai ser o 400, mas eu levei um tempo para resolver essa questão, porque eu desconfio muito quando tá muito fácil, né? E aí eu falo, não, tá fácil demais, deixa eu ler letra por letra para ver se não tem alguma vírgula ali que está separando alguma coisa e de repente tem alguma pegadinha, mas essa aqui não tinha, bateu com o gabarito da banca, realmente alternativa A. Brasil, sem novidades, bora para nossa questão 15, bora lá. E ó, tô derretendo, tá? 38 graus aqui, bora lá. Bora lá, senhores. Não esquece de dar o like, fortalece aí. Bora para nossa questão 15, que fala o seguinte, ó. Um número palíndromo é um número inteiro que se lê igualmente da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. O que significa isso? Vamos pegar lá o número 11. Olha só. O número 11, tanto faz eu ler de lá para cá, como daqui para lá, vai continuar sendo 11, concorda? E aí o número 22, a mesma coisa. E o 33? E o 44? Aí você vai falar assim, professor, mas eu nunca estudei isso na escola. Eu vou falar, eu também não. Não sei nem o que significa isso. Mas, por questão de lógica, foi dessa maneira que eu resolvi essa questão aí. Nunca vi falar desse negócio de palíndromo na minha vida, tá? Basicamente era isso. Aí fiz essa sacada, o que eu fui fazendo? Fui fazendo com os outros números, né? Ó, pensa aqui comigo. Nós temos também o 101, né? Que também, tanto faz eu ler da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, ele continua sendo 101. Depois disso, o 111, né? Depois, o 121, o 131, o 141, o 151, o 161, o 171, o 181 e o 191. E aí, vai ser esse mesmo raciocínio em todos, né? No 200 vai ser o mesmo raciocínio, no 300, no 400, e assim sucessivamente até o 999, porque ele quer até o número 1000, né? Vamos ver agora quantos números nós temos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números aqui. E aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, concorda que quando eu for no 200, né, eu também vou ter 10. Quando eu for no 300, eu também vou ter 10. E no 400, eu também vou ter 10. No 500, a mesma coisa. No 600, a mesma coisa. E aí eu estou fazendo todos aqui para que você entenda, passo a passo, como que eu vou chegar na alternativa correta, lembrando que essa questão aqui, ela cabe recurso de acordo com o gabarito, tá? Ó, vamos pensar aqui comigo. Quantas vezes o número 10 se repetiu? E eu vou até usar outra cor para você entender, ó. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes o 10. 9 vezes o 10 dá 90, mais 9 vezes, que aqui ó, tem 9 números, né? Então, a resposta correta é aquela que tiver o 99. Ou seja, do número 10 até o número 1000, eu tenho 99 palíndromos. E aí, tem essa alternativa, que está na alternativa D de jeans. Porém, a banca, deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira, mas a banca ela colocou a alternativa C, 98 palíndromos. Então a banca está errada, tá? Então essa questão aqui já é a segunda que cabe recurso nessa prova, tudo bem? Questão 11, anota aí. Questão 11 e questão 15. E vai ter mais questões aí, no caso de matemática, mais pelo menos uma que cabe recurso. Vai anotando, qualquer dúvida me chama no WhatsApp, tá bom? Então, para mim, a correta é a alternativa D de jeans. Bora para nossa próxima questão. Bora lá. Põe aí, produção.
debaixo de muito calor. Meu Deus. Muito calor mesmo. Vamos para mais uma questão de raciocínio lógico. Falar o seguinte, ó. Os argumentos a seguir são compostos por premissas verdadeiras. Analise cada um dos seus itens quanto à sua validade ou não. E aí nós vamos na nossa primeira premissa aí, que fala o seguinte, ó. Todo jovem é estudante. Então, como ele está falando que todo jovem é estudante, então eu faço aqui, ó, um diagrama de Venn. Eu vou colocar que esse cara são os jovens e, como todo jovem ele é estudante, ele está dentro, né, do conjunto aqui dos estudantes. Brasil? Continuando a leitura. Existe estudante que trabalha. Então, ó, existe estudante que trabalha. Eu posso criar aqui, né, ó. Esses caras são os que trabalham, mas existe, ó, aqui dentro são os que trabalham e que são estudantes ao mesmo tempo. Então, existe estudante que trabalha. Brasil, sem novidade, pode acontecer. Agora vamos à conclusão. Logo, todo jovem trabalha. E aí ele fala que todo... Tá caindo aqui, ó. Todo jovem trabalha. Você consegue enxergar o jovem trabalhando? Ele, nesse momento, ele não tá lá dentro, né? Ele tá até meio que fora. Então, eu não posso garantir que todo jovem trabalha. Então, só de cara, eu já vejo que essa premissa 1, ela não é válida. E aí ficou fácil, né, senhores? Porque eu vou olhar nas alternativas, quais são as alternativas que tem aí que o número 1, né, a premissa número 1, ela não é válida. Na alternativa A, fala que a 1 é válida, então ela está fora. Na 2, fala da 2, na B, fala da 2, então não me ajuda muita coisa. Na alternativa C, fala que o 3 não é válido. Não cheguei nem na 3 ainda. Mas na alternativa D, já fala isso, ó. 1 é não válido. E realmente o 1 não é válido. Então, de cara, sem precisar ler as outras, por eliminação, eu já iria na alternativa D, que realmente é a correta aí. Tudo bem, senhores? Não vou entrar nem no mérito das outras, porque assim, se você precisa estudar raciocínio lógico, tem muitos canais bons aqui no YouTube de raciocínio lógico, e até te recomendo um. O melhor de todos, Johnny Zini. Johnny Zini é zica no raciocínio lógico, assim como o Felipe Loureiro. Os dois, para mim, são os melhores do Brasil. Então, sempre que surge alguma dúvida de raciocínio lógico, eu vou no canal dos dois, porque eles conseguem me esclarecer tranquilamente, tudo bem? Então, não vou nem entrar no mérito aqui, até porque eu preciso passar muito conceito para os senhores aí de raciocínio lógico, e não dá tempo, porque são 10 questões, senão o vídeo fica muito extenso, beleza? Mas se tiver curiosidade, procura esses dois canais que vai te ajudar muito, beleza? Sem mais delongas, bora para nossa próxima questão. Bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade, questão 17. Tá acabando, faltam só mais 4. Olha só. Um ângulo externo de um polígono regular mede 45 graus. A soma dos ângulos internos desse polígono será. Então, ó, como ele fala polígono regular, são só alguns polígonos que são regulares, tá? Por exemplo, o triângulo, o quadrado, o hexágono e o octógono. São só esses que são regulares. Os outros são convexos, tá? Então, já ficaria um pouco mais fácil dessa maneira de você pensar aí. Por quê, senhores? Porque se você sabe que são só esses aí, você já poderia pensar o seguinte. São várias maneiras de você pensar, né? Primeira coisa, se você tem... como é que eu vou passar para vocês? Eu vou pegar o triângulo. Se você tem que o ângulo externo, isso aí, ele fala? O ângulo externo, ou seja, esse ângulo aqui fora mede 45 graus. E eu sei que esse ângulo inteiro aqui, ó, tem 180 graus. Então, eu pego 180 menos 45 graus. E aí eu vou achar que lá dentro tem 135 graus, beleza? Ou seja, aqui dentro tem 135 graus. Já começaria por aí o meu primeiro raciocínio, essa ideia dos 180 graus aí, beleza? Vou colocar o grau aqui e o grau aqui. Beleza, mas a partir do momento que eu falei para você que os polígonos regulares são triângulos, quadrados, hexágono e octógono, você poderia muito bem pegar já ele que é o ângulo interno, né? 135. Eu posso pegar o 135 vezes o 3, já que eu estou pensando, pode ser um triângulo. Você percebe que ele não falou em nenhum momento que era um triângulo, um quadrado, um hexágono, um octógono? Então eu vou pensar que é um triângulo, eu vou fazer vezes 3. Como eu posso pegar essa mesma distância e fazer vezes o quadrado, que mede 4 lados, né? Tem 4 graus, oh meu Deus, tem 4 lados, né? Eu posso fazer os 135 graus vezes os 6, porque um hexágono tem 6 lados. Como eu também posso fazer 135 graus vezes o 8, que eu acho que é esse que é o correto, eu já vou fazer direto por ele, tá?
Deixa eu só pegar minha caneta, que eu não sei onde ela caiu aqui. Caiu em algum lugar, depois eu acho. Olha só, 8 vezes o 5 dá 40, sobe o 4. 8 vezes o 3 dá 20, 4 mais o 4 dá 28, sobe 1. Sobe o 2, né? 24, 28, sobe o 2. 8 vezes esse dá 8, mais o 2 dá 10. Aí eu chego em 1080 graus, que já é a alternativa correta. Se você quiser fazer os outros, olha só. 8 vezes esse dá 30, sobe o 3. 3 vezes o 6 dá 18, mais aquele dá 21, sobe o 2. 6 mais aquele, ó. Você vai ver que não tem esse grau. 4 vezes 5 dá 20, sobe o 2. 4 vezes 3 dá 12, mais o 2 dá 14, sobe 1. 4 vezes esse dá 4, mais esse dá 540. Não tem essa alternativa. 15 vezes esse dá esse, 9, 10, sobe 1. Aqui 3, 4. Nenhum desses tem alternativa. Então, realmente, ele não perguntou, né, se é um triângulo, quadrado, hexágono ou octógono. Mas, de cara, eu consegui descobrir que é um octógono. Beleza? São conceitos que a gente vai pegando aí conforme a gente vai resolvendo alguns exercícios. Então a alternativa que tem o 1080 é a alternativa C de show. Uma questão que eu falo para os senhores que foi difícil, não foi fácil, essa prova das 10 questões de matemática, eu coloco para vocês aí que as 3 de raciocínio lógico, essa daqui, falando dos ângulos, foi difícil? Foi difícil. E qual mais foi difícil aí? A questão 19 também eu acredito que foi difícil. Então, das 10, pelo menos 5 foram bem complexas de ser resolvidas, então acredito que a nota de corte seja baixa nessa prova, porque português estava um pouco complexo, né? Tinha um texto ali bem chatinho, matemática também estava bem complexa, legislação não, legislação estava um brinde, das 15 eu acertei 13, então para mim foi bem tranquilo. Claro, para você que está começando agora os concursos, talvez teve muita dificuldade, porque praticamente todas as questões, e tem algumas que cabem até recurso, ela pedia errada. E quando pede errada, você tem que raciocinar da forma inversa, né? Você vai ver a questão certa e você não pode anotar ela, você tem que pular e procurar a errada. E a banca pegou bem pesado nisso, né? Praticamente todas aí, ela pediu a errada. Então, para mim, que já fiz várias provas, esse aqui de Barueri, foi o meu 20º concurso que eu fui aprovado para a Guarda Civil Municipal. Não darei continuidade no concurso, mas fiz a prova e passei. Mas para você que está começando agora, claro, tem um pouco mais de dificuldade, vai pegando esses bizu ao longo das provas, por isso que eu sempre falo, tem que fazer todos os concursos, porque quanto mais você vai fazendo os concursos, você vai pegando esses bizu, essas maldades das bancas, e aí você consegue não errar já no próximo, beleza? Sem mais delongas, bora para a nossa próxima questão. Bora lá. Bora lá, senhores. E antes de dar continuidade, é importante falar para os senhores, eu sempre deixo para falar para o final, porque é só para aquele que merece realmente, que está estudando, porque aquele cara que está estudando minha boca, ele nem chega até esse momento do vídeo. Eu só falo para você que merece saber dessa informação. No ano de 2024, nós já temos muitos concursos previstos aí nessa GCM de Itapecerica da Serra, com 50 vagas, Jandira, enfim, muitos outros editais em Budas Artes, que é onde eu trabalho, e várias outras cidades aqui ao redor vão abrir novos editais com muitas vagas. Então, se você quer no ano de 2024 fechar fardado, você precisa adquirir o nosso curso. Nosso curso é muito barato, muito acessível mesmo. Vai ficar com 6 meses disponível para vocês, com todas as disciplinas, não é só matemática, tá? É matemática com as minhas aulas, português, tem mais de 60 aulas de língua portuguesa, legislação, para que você consiga também ficar por dentro de tudo que a banca cobra. Se ela cobrar, por exemplo, leis municipais, a gente coloca na plataforma, tudo separadinho, né? Por exemplo, nem abriu ainda edital, nesse momento não abriu edital para a GCM de Cotia, mas eu já coloquei tudo disponível lá. Por que eu já coloquei? Já sei de tudo? Não, mas só que os 4 editais que a banca RBO fez no ano de 2023 foram exatamente iguais. Não cobrou nada de diferente em português, nada de diferente em matemática e muito menos em legislação. Para você ter uma ideia, nas 4 concursos da RBO, ela não cobrou leis municipais em nenhum. Então, provavelmente em Cotia ela não vai cobrar. Se cobrar, Brasil, eu coloco lá na plataforma, mas já está lá disponível. Meus alunos já estão estudando antecipadamente para o concurso para a GCM de Cotia. E se você quer, né, ter essa sacada e vir estudar com a gente, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Eu tenho certeza que você vai fechar negócio, porque chega, de verdade, senhores, chega de ir com a cara e a coragem para as provas, ser aventureiro. Enquanto você for aventureiro, dificilmente você vai tomar posse. Você pode até passar no concurso, mas vai fazer todas as fases, gastar dinheiro em todas as fases, às vezes você vem de fora do estado fazer as provas, e chega no final, você fica fora das vagas, aí chama os 20 primeiros, os 50 primeiros, você é o 80.
você não é chamado, só gastou dinheiro, ficou na ilusão, ficou na ansiedade e não tomou posse. Chega disso, vamos tomar posse em 2024? Eu quero ir na sua formatura, assim como hoje teve a formatura para a GCM de Capela do Alto, tive alguns alunos lá. Amanhã será a formatura para a GCM de Arujá e Guarulhos, estarei lá fardado para prestigiar esses meus alunos que estão lá tomando posse. À noite será mais uma formatura que fui convidado por um aluno das antigas, aí de 3 anos atrás, fui convidado, mas eu não poderei ir porque estarei de plantão. Mas, enfim, só de ontem para amanhã, quer dizer, de hoje para amanhã, nós temos aí 3 formaturas, eu faço questão de ir na sua formatura. Então, está na hora de você investir no seu sonho e no ano 2024 me convidar para ir na sua formatura. Combinado? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, estarei à disposição. Bora dar mais continuidade aí para finalizar essa prova. Põe aí, produção. Questão número 18, falava o seguinte: uma loja oferece uma redução de 15% sobre todos os preços de seus produtos. O preço reduzido P é proporcional ao preço inicial P. Se um produto tem seu preço reduzido em R$ 935, qual era o preço inicial? Eu acho que essa questão também cabe recurso, tá? Porque a mesma ideia que a gente fez uma questão aí para trás de porcentagem, ó. Ele fala que que R$ 935 foi o desconto. E ele fala que isso equivale a 15%. Então, vamos descobrir quanto que é 100% disso? Bora lá. Ó. Se eu fizer cruzado, vai ser 15x, beleza? Se eu fizer 100 vezes aquilo, é aquilo, vou sinal de igual aqui, 935 acrescido dos 2 zeros. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ser esse número dividido para 15. Bora fazer essa divisão aqui, ó. Esse número gigante, né? Dividido para 15. Juntando aqui vai ser 2, vai dar 30, 4, 60, 6. 6 dá 90, vai sobrar 3. Baixa esse 5. 2 vezes vai dar 30, vai sobrar 5. Baixa esse aqui, vai ser 3 vezes, dá 45. Vai sobrar 5 aqui, vou baixar aquele 0, vai ser 3 vezes, e aí vai sobrar 5 de novo, vai ficar sobrando 5 eternamente. Então, ó, o valor tinha que ser, no mínimo, de R$ 6.233. E você vai olhar nas alternativas, põe aí, produção, nem tem essa alternativa, né? Essa seria o valor correto, e aí foi descontado R$ 935. Só que não tem, por isso que ela já cabe recurso, essa questão também, ela foi bem mal elaborada, tá? E aí, como a gente tem que entrar na loucura da banca, eu falei, poxa, se não tem os 6 mil e pouco, então vamos pensar errado como a banca tá pensando? Foi o que eu fui fazer. Eu pensei, então vamos montar na loucura da banca aí. O que eu pensei? Deixa eu até tentar lembrar como foi que eu pensei errado nessa questão aí. Eu tirei 15%, fui olhando as alternativas. Eu pego 1.100 que está na alternativa A, ó, 1.100 é 100% do produto, beleza? Tira 15% disso. Vamos ver quanto que dá. Ou até mesmo você pode pensar o seguinte, ó, 1.100, ele é 100%, e quanto que é 85%? Por que 85%, professor? Porque concorda que se eu te dou 15% de desconto, você está me pagando 85%? Quando eu tirar esses 85%, eu vou chegar na resposta correta, beleza? Mas posso fazer das duas maneiras, as duas estarão corretas. Olha só, 100 vezes o x vai ser 100x, 15 vezes aquilo, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer o 15 vezes 11, que fica mais fácil. 5 vezes 1 dá 5 mais 5, tá? E 1 vezes 1 é 1 e 1. 5, 6 e 1, beleza? 165. Só que vai ser esse 165 acrescido desses 2 zeros. Tá aqui os 2 zeros. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 165, 00, dividido por 100. E aí eu corto esses 2 zeros com esses 2 zeros. Concorda que dá 165? Ou seja, senhores, se o preço realmente inicial for de R$ 1.100, e quando você tem 15% de desconto, eu estou te dando R$ 165 de desconto. Beleza? Beleza. Aí você vai pegar R$ 1.100 e vai tirar o desconto. E quanto que tem que dar, senhores? Tem que dar esse valor aqui, ó, que ele deu um problema, 935, tá bom? Vamos ver se dá. Pega emprestado aqui, dá 0 e aqui 10, só que vai emprestar, vira 9 e aqui 10. 10 menos esse dá 5, 9 menos esse dá 3. 0 não dá, pega emprestado, aqui vira 10. 10 menos 1 dá 9. Olha só que lindo, bateu já na alternativa A. Então, na loucura da banca, foi isso que eu fiz. Para você ter uma ideia, na prova eu nem fiz isso, tá? Eu fiz usando os números mesmo, mas aqui para simplificar para você, eu fui usando as alternativas porque já era a alternativa A, então ficou mais fácil de conseguir mostrar para os senhores aí, que é uma opção, né? Quando tudo der errado, vai nas alternativas e uma delas vai te dar a luz aí, tudo bem? Então, realmente, a alternativa A foi a que a banca colocou como correta,
Eu acabei acertando essa questão, mas ela cabe recurso, porque ela está errada, foi mal elaborada. Então, já são 3 questões aí de matemática. 10, 3 cabem em recurso. Muita coisa, né? 30% é muita coisa numa prova aí com as questões de matemática. Beleza? Sem mais delongas, bora para nossa próxima questão. Bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade. O calor não para de aumentar. Questão 19. Falava o seguinte, ó. Em relação às equações fracionárias, não tem nem plural, né? Em relação às equações fracionárias, no plural, é possível afirmar que são equações que possuem. E aí vamos ter que analisar cada alternativa, tá? Não tem nem que fazer cálculo nessa questão aqui, ó. Possuem apenas frações numéricas? Não, porque se ele está falando de equação, equação é quando tem uma incógnita, concorda comigo? Quando tem um xzinho ali. Então a alternativa A já estaria fora. A B. Todos os valores são conhecidos. Também não, senhores, porque uma delas tem que ser incógnita. Não importa se é em cima ou se é embaixo, mas uma delas tem que ter incógnita, senão não é equação, né? Vai ser só uma fração. E aí é diferente, né? Então, a B também está fora. A C, incógnita somente no numerador. Não, eu não posso ter uma exclusividade. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que eu vou ter isso, ó, x sobre 2 igual a 1/3. É isso que ele está dizendo. Incógnita somente no numerador, somente no de cima. Não, esse somente aí que ficou pesado, tá? Alternativa D, só sobrou a D agora também, né? Pelo menos uma incógnita no seu numerador. Beleza. Então eu posso ter uma incógnita no seu denominador, como eu posso ter no numerador, enfim. Então, por eliminação, a alternativa D de jeans é a correta. Uma questão também bem chatinha, com critérios aí matemáticos, né, termos matemáticos. Eu não gosto desse tipo de questão, porque esse tipo de questão aqui a gente aplica para professores de matemática, e mesmo assim a gente vai errar. Agora imagine para quem, poxa, mal estuda aí regra de 3%, ter que responder uma questão dessa. Eu não concordo quando as bancas vêm com termos técnicos de matemática. Não concordo de verdade. Mas enfim, a alternativa D é a correta, beleza? Bora para nossa última questão. Bora lá. Põe aí, produção, questão 20, mais um erro de digitação na questão 20, meu Deus. Com 12 trabalhadores conseguimos terminar a limpeza de um terreno em 3 dias. Então, uma regra de 3 clássica, né? Ele fala que são trabalhadores, são 12. E a quantidade de dias são 3 dias. E aí, continuando. Em quantos dias conseguiremos terminar a limpeza no mesmo terreno com 4 trabalhadores? Então, em quantos dias... com 4 trabalhadores, uma regra de 3 bem boba, bem fácil mesmo, né? E a banca pegou leve demais, né? Aqui a seta indica o maior. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, concorda comigo que vou levar mais dias? Vou levar mais dias. E aí aqui, ó, ele entra até naquilo que eu venho falando nas últimas aulas, né? Sempre só existe 2 caminhos para você resolver uma regra de 3. Ou vai ser em linha ou em cruzado, né? Ou eu multiplico 4 vezes x e 12 vezes isso, ou eu multiplico cruzado. Só existem essas 2 maneiras. E eu falo, sempre só vai ter uma alternativa correta. E a banca foi maldosa, ela colocou as 2. Mas aí eu já falei isso para vocês também nas minhas aulas, que eu não sou bobo, né? Eu falei, senhores, mas é questão de lógica. E eu vou mostrar as 2 alternativas e a lógica, e você vai concordar comigo. Olha só. Então, como a seta dá uma para cada lado, vai ser o quê? Vai ser cruzado, tá? Ó, 12 vezes x, 12x. É igual 4 vezes esse. Vai ser cruzado não, tá? Tô comendo bola já aqui por causa do calor. Conforme tá uma seta para cada lado, vai ser em linha. Em linha. Vai ser cruzado quando tiver 2 setas para baixo ou as 2 para cima, tá? Comi bola aqui. Então, ó, 4 vezes x vai ser 4x. E 3 vezes o 12 vai ser 36. Tá, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 36 dividido para 4, nós vamos ter 9. Tudo bem? Beleza. Aí... essa é a correta, e eu já vou. Daqui a pouco eu vou mostrar a alternativa. A produção não precisa nem pôr agora. Mas vamos fazer o errado, ver se realmente tem a alternativa do errado. Qual que é o errado? Era eu fazer o 12 vezes o x, que vai ser 12x, e 4 vezes o 3. 4 vezes 3 dá 12. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 12 dividido para 12, e 12 dividido para 12 vai ser 1. Aí tem a alternativa com o número 1. Põe aí, agora sim, produção, põe aí. A alternativa que tem um dia é a alternativa A. E, de repente, alguns foram nessa alternativa A. Mas se foram, é porque entra naquilo que eu falo para os senhores. Nem sempre a gente tem que ficar preso aos números, senhores. A gente tem que se imaginar na cena, e aí se você se imaginar na cena, você não erra uma questão dessa nunca. Por quê? Por mais que eu não sei como que funciona a seta, se é para cima, se é para baixo, se é cruzado, se é em linha, por mais que eu não saiba, você monta as 2 maneiras. Faz o cruzado, faz em linha. Vai comparar as 2. Pensa aqui comigo, ó. Eu tenho menos pessoas trabalhando.
eu tinha 12, né? Uma dúzia de homens trabalhando ali no meu terreno. Agora só tenho 4 pessoas trabalhando. Concorda que eu tenho que fazer o serviço em mais dias? Se eu tenho menos pessoas, vai levar mais dias para fazer o mesmo serviço, a mesma obra. E aí não tem como só 4 trabalhadores fazer o serviço inteiro em um dia. Eles são o quê? Uma máquina? Não são máquinas. Então não tem como eles fazerem em um dia esse serviço. Impossível fazer. Por mais bom de braço que eles sejam, é impossível. Então só me restaria eu ir nessa. Porque se eu tenho menos pessoas trabalhando, e aí você percebe que é menos da metade, né? Por exemplo, se fossem 6 pessoas, concorda que levaria a metade? Levaria o dobro de dia? Se eu tivesse 6 pessoas trabalhando, levaria 6 dias, né? Se eu tivesse a metade dessas pessoas, levaria o dobro desses dias ali. Mas como eu tenho menos do que a metade, então eu tenho que levar muito mais do que a metade. Olha só, um outro raciocínio. 4 concorda que é 3 vezes menos do que o 12? É 3 vezes menos do que o 12. Então eu tenho que levar o quê? 3 vezes mais dias para fazer o meu serviço. Então tem várias formas de você conseguir entender como resolver essa questão. E a alternativa que tem os 9 dias é a alternativa D de jeans. E olha só que interessante, eu não percebi isso. Foi quando eu saí dessa prova que meus alunos falaram, a questão 20 cabe recurso. Eu falei, por que ela cabe recurso? Falou, porque a alternativa B e a C está escrito 5 dias nas duas alternativas. Né? Então tá 5 dias na B e 5 dias na C. Como nenhuma delas é a correta, pode ser que a banca não aceite o recurso, né? Pode ser. Se ela tivesse colocado, por exemplo, a C como a correta, aí beleza, porque a B também tem o mesmo valor. Então, beleza. Mas enfim, como teve o erro de digitação, por via das dúvidas, entra com recurso. Então, já são 4 questões aí de matemática que cabem recurso e recurso ganho nessa prova de projeção de Barueri, beleza? Fora as outras questões aí de legislação, que também cabe recurso. Não vi ninguém falando de língua portuguesa, mas provavelmente deve ter alguma também, tudo bem? Se tiver alguma dúvida ou algum interesse que eu te ajude a montar esse recurso, é só me chamar. Por isso que eu estou gravando na data de hoje, debaixo de 38 graus, na data do meu aniversário, para que consiga você montar esse seu recurso e ganhar essas, no mínimo, 4 questões de matemática, fora as outras de legislação, beleza? Sem mais delongas, agradeço você ter chegado até o final da nossa aula. Nas próximas aulas trarei as outras correções que estão atrasadas, mas vou trazer ainda das cidades, né, Vinhedo, Itapetininga, enfim, várias outras cidades. Já na próxima semana teremos a prova para a GCM de Sorocaba e eu estarei lá fazendo essa prova e também corrigindo ela aqui no canal. Tudo bem, senhores? Te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço! Até lá!